Sejam bem-vindos ao nosso quadro do Pergunta pro Misti! Isso aí, oi pessoal! Hoje nós estamos aqui de novo para responder algumas perguntas que vocês fizeram para nós. E hoje a primeira pergunta que nós vamos responder é do Darcy Schouten. A pergunta que ele fez é a seguinte: expliquem um pouco sobre a oração. Qual seria a melhor forma de orar? Longa ou sucinta e mais consciente? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que lembrar um pouquinho da pergunta que também foi respondida na semana passada. Porque nós temos um princípio que é a oração. E o que seria orar? Eu gosto muito da definição de oração que diz que a oração é uma conversa simples, mas consciente da presença de Deus. Então, que não é uma conversa que precisa ser super formal, como se você estivesse conversando com uma autoridade, com um presidente, e que você pode estar bem consciente de que Deus está presente com você naquele momento e que por isso você pode estar conversando com Ele. Porque toda oração, na definição, é sempre um diálogo. Então, para que a gente faça um diálogo com alguém, a gente tem que estar consciente de que aquela pessoa está lá conosco. Eu gosto de pensar que Deus ele é que nem aquela pessoa que mora com a gente no mesmo lugar. Se Deus ele é onipresente e nós cremos nisso, então Ele não nos abandona em momento algum. Ele sempre está do nosso lado. Só que, claro, se você tem alguém aí do teu lado agora, você talvez vai ter momentos onde que você vai se calar, vai escutar a pessoa, momentos onde você vai falar com a pessoa, momentos que ninguém vai falar nada, mas vocês vão estar ali juntos, e com Deus é a mesma coisa. Quando Deus ele está ao nosso lado, nós sabemos que podemos pedir a Ele qualquer coisa, podemos conversar com Ele qualquer coisa, e também Ele falará a nós, Ele tem a sua própria voz, a sua maneira de falar. Então a oração, ela sempre é consciente, mas também tem como a oração ela ser feita de uma maneira inconsciente. Nós às vezes podemos acabar nos tornando aquelas pessoas que Jesus falou. Ele disse que existem pessoas que fazem repetições vãs, né? Fazem da oração quase que um ritual, uma prática vazia, porque estão falando coisas e nem sequer estão prestando atenção nas suas próprias palavras. E não é esse o propósito da oração. Se ela é longa, se ela é curta, é importante que ela seja consciente, que você possa estar fazendo isso para Deus. Não importa se a oração ela é simples, se a oração ela é complicada, porque na verdade quando você ora, você está expondo ali o seu relacionamento, sua intimidade com Deus. Até quando nós fazemos uma oração pública, por exemplo, né, na hora da refeição, ou quem sabe num culto, aí a gente pode acabar expondo às outras pessoas como é o nosso relacionamento com Deus. E eu não sei qual é o relacionamento que cada um tem com Ele, mas eu acredito que, por exemplo, assim como também nós temos um relacionamento de intimidade com a nossa família, com os nossos amigos, e que daí você começa a perceber na conversa das pessoas o quão íntimas elas são, as pessoas também percebem de nós o quão íntimos nós somos de Deus quando nós oramos. Então, se essa intimidade te leva a orar de uma forma mais simples, maravilha. Agora, não quer dizer que só porque alguém ora de uma forma complicada ele seja super íntimo de Deus. Tem pessoas que na verdade oram de uma forma complicada porque eles não querem expor seus relacionamentos com Deus. Talvez porque nem têm um relacionamento com Deus, mas só falam de uma maneira complicada pensando que aquela oração é mais especial do que as outras. Mas se alguém chegasse para mim agora e falasse de uma maneira complicada, cheia de termos, eu ia ficar estranhando a pessoa, eu ia pensar, mas o que é isso? Né? Quem eu sou? E da mesma forma, nosso Deus ele quer um relacionamento sincero. Independente se a oração ela é longa, curta, se ela é complicada, se ela é simples, mas sincera. Eu acho que é essa a oração que Deus quer. Então vamos para a segunda pergunta. É uma pergunta do Frederico Berret e ele diz: por que a mãe de Jesus não obedeceu às palavras do seu filho no episódio da transformação da água em vinho? Então, o episódio da transformação da água em vinho, acho que é importante a gente dar uma lida lá naquele texto. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Essa passagem bíblica, que nem foi perguntado ali, né? Seria uma falta de obediência da mãe de Jesus, as palavras que ela disse a ele. E eu acho que é melhor a gente tentar entender o que está sendo transmitido nesse texto. Jesus começa falando mulher, né? O que tenho eu contigo. Esse termo mulher mostra que é como se Jesus estivesse chamando ela de madame ou senhora, como alguém que não é a mãe, é alguém diferente. Então ele está começando a mostrar para Maria
que agora ele vai começar a se revelar como o Messias, como o Filho de Deus. E por isso, ele não vai mais ser o filho da Maria, o Jesus que nasceu lá, mas ele vai passar a ser alguém ainda mais importante, que vai começar a revelar a sua verdadeira identidade. Até a definição do termo original, ela chega num sentido mais aproximado desse o que eu tenho contigo, que relação existe entre nós, sabe? Que relação existe agora entre Jesus e Maria? Essa relação ela está sendo redefinida neste momento. Está acontecendo aqui um rompimento. Jesus ele está deixando de ser o simples filho da Maria para revelar-se como filho de Deus. Então a missão de Jesus ela irrompe aqui e Jesus diz, mas ainda a hora não chegou, quer dizer, ele ainda não vai fazer a apresentação completa dele como filho de Deus, como filho glorificado, como aquele que veio ao mundo para tirar o pecado. Nós vamos ver isso acontecendo na cruz e na ressurreição de Cristo. Mas Jesus, ele então dá uma frase com duplo sentido. Primeiro, aqui Jesus está rompendo um relacionamento, ele está agora servindo numa missão que é uma missão diferente da sua mãe. A sua mãe tem preocupações, a sua mãe tem prioridades, Jesus tem outras prioridades, outras preocupações. E também, aqui Jesus está dizendo, mas ainda não é chegada a hora da revelação completa dele. Jesus ele está tendo um rompimento, mas ao mesmo tempo uma antecipação do que vai acontecer no futuro. E aí, depois disso, acontece também o milagre. E a Maria, ela também dá um exemplo muito legal pra gente seguir. Porque Jesus coloca ela não mais como a sua mãe, mas como agora uma serva do Filho de Deus. E a gente também tá nessa situação quando a gente crê em Jesus. E a Maria, ela nos mostra que ela sabia que aquilo era uma necessidade pro casal, porque a falta de vinho ia fazer com que eles passassem muita vergonha, porque isso não era comum naquela época. O vinho ele era importante no casamento. Até hoje, né? Se a gente estiver fazendo um casamento e acabar a comida, acabar a bebida, a gente vai ficar triste também. É verdade. Também os noivos passariam vergonha, e é isso que a Maria queria evitar. E por isso ela sabe o lugar certo de chegar com essa necessidade, e ela vai diante de Jesus e pede para que ele resolva esse problema. Então esse texto ele não está falando de uma falta de obediência, ele está falando de uma redefinição de relacionamento, um relacionamento que ele é mudado a partir desse momento aqui. E também uma pergunta do Frederico, o Fritz: qual é a razão de Jesus mencionar o tamanho do pecado lá em João capítulo 19, 11? Se na nossa teologia nós pregamos que não existe distinção de tamanho de pecado, existe pecadinho e pecadão? Lá em João 19, 11 está escrito, Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Jesus estava falando com Pilatos ali nesse contexto e falando para Pilatos, olha, você só tem autoridade sobre mim porque foi te dada essa autoridade. E aí ele diz, mas o seu pecado ele ainda vai ser menor do que o pecado daquele que me entregou. A gente não sabe bem de quem Jesus estava falando, se ele estava falando do Judas, que traiu Jesus e entregou eles às autoridades, ou se ele estava falando do Caifás, que era o sacerdote, o sumo sacerdote naquela época, que entregou Jesus para o governo romano para ser julgado. Mas o termo que é usado aqui, o termo grego, para isso é amartia. Amartia significa pecado, significa algo que vem da natureza pecaminosa, e é o mesmo substantivo usado para a definição do pecado que Jesus está se referindo quando ele fala a respeito do pecado que entrou no mundo. Ou seja, a raiz do problema é igual, amartia. Mas é claro, quando a gente vai entender o que é pecado, a gente vê que pecado não se trata somente de um ato. Aqui nós estamos falando de um ato decorrente do pecado, estamos falando de alguém que tem uma natureza pecaminosa e que dentro dessa natureza pecaminosa faz um ato pecaminoso. Porque a definição de pecado do fruto e da árvore é a mesma coisa, é a amartia. Não tem uma separação, uma distinção. A gente tem que lembrar que a Bíblia fala que o pecado não é simplesmente uma atitude errada. O pecado ele é uma natureza corrompida e essa natureza corrompida comete atitudes erradas. Então o homem, por ser inteiramente pecador, ele comete pecados. Não é porque ele comete pecados que ele se torna pecador. E essa é a definição do termo aqui. Então quando a gente fala de pecadinho e pecadão, estamos falando de pecados com diferentes consequências. Estamos falando aqui de alguém que está recebendo Jesus, e aqui até onde a gente sabe, Pilatos ele não tinha nenhum relacionamento com Jesus antes. Mas e como é que era então para o Judas e para o próprio sumo sacerdote que entregaram Jesus?
Pois é, eles conheciam a Jesus há muito mais tempo do que o Pilatos, né? O Judas, ele teve a oportunidade de estar com Jesus durante 3 anos, ouvindo as palavras de Jesus e conhecendo quem Jesus era. E o Caifás também, ele tinha acesso ao Antigo Testamento, ele também conhecia Deus e conhecia a sua palavra. É bem legal agora a gente lembrar do que está escrito lá em Lucas 12:48, onde Jesus diz assim: mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucas ações. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Então aqui Jesus está falando que a responsabilidade daquele que conhece a Deus, ela é maior do que a daquele que não conhece. Então, se a gente pensar no Judas, no Caifás ou no Pilatos, existia essa diferença de responsabilidade diante de Jesus. Talvez também disso que Jesus está lembrando, dessa palavra que ele mesmo disse, sobre essa responsabilidade de receber muito, porque muito vai ser cobrado. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está falando a respeito de uma natureza que ela é pecaminosa e ela comete erros com diferentes consequências, né, para os erros. Não quer dizer que agora, por eu cometer um erro maior ou menor, eu sou menos ou mais condenado. O que a Bíblia nos fala a respeito disso é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não é, mesmo que a gente nascesse numa natureza que seja neutra, que não tivesse nem pecado ainda, se fosse roubar uma bala até matar uma pessoa, ainda assim inteiramente estaríamos já perdidos e condenados. E essa distinção que está sendo feita no texto, então, ela se refere àquilo que está acontecendo com as consequências de todo aquele julgamento de Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Obrigada por você estar aí assistindo mais um vídeo. E na semana que vem a gente vai fazer uma coisa diferente, né, Leite? A gente vai fazer assim. Na semana que vem, o nosso quadro do Pergunta pro Miffy vai ter 3 perguntas essenciais que todo cristão deve saber responder para um ateu. Então, prepare-se, essas perguntas elas vão ajudar no clareamento a respeito de quem nós somos como cristãos. E se você também tem outras perguntas, pode mandar. Na semana que vem, então, vamos fazer esse quadro especial. E daí, na próxima semana, nós vamos continuar também com as perguntas de vocês. Então, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Se você também tem motivos de oração para orarmos no domingo, mande para nós nos comentários ou uma mensagem particular. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu. Até mais. Até.